a tela, peraí. Abrir, transmitir, compartilhar Google Drive. Gente, como é que eu seleciono a página que eu quero compartilhar? Alguém sabe me dizer? Ali embaixo tem um mais, né? Tem? Uhum. Então, clica nesse Sim. mais, Tá. tá? Não tem aí a opção? Compartilhar um vídeo, transmitir sessão, compartilhar layout do apresentador. Será que é isso? Não. Eu não tenho certeza. Experimenta. Vamos ver se eu consigo. Tá. Acho Tá? que tá certo. Estou enviando o arquivo. Tu tá enviando o arquivo, mas não é Eu tu, não. não é tu que tem que apresentar o arquivo? Sim, mas eu acho que é pro mconf colocar aqui, eu não tenho certeza. Ah, tá, Ah, entendi. compartilhar minha tela, tá. Ai, muito burra, gente, perdão. Já entendi. Tá certo, aqui. Tá? É isso Vou aí. Então, colocar. estamos vendo. Tá, Perfeito. perfeito. Prof, a Julie que eu falei pra tia, ela vai fazer separado, não é? Não tá no nosso grupo, eu me confundi. Tá. Eu acho que ela me mandou um e-mail dizendo. Então, os nomes que estão ali tá ali na tela que ela mostrou ali do seminário. Tá. Alice, Gabriela, Gabriele, Tiele e Rafael. Ok. Podemos começar? Pode? Bom, então a gente vai apresentar o seminário sobre Luanda, né, o livro do José Alandino Vieira, um livro de 3 contos. Pode passar, Gabriela. Uhum. Esse é o sumáriozinho do que a gente vai apresentar, então. Primeiro eu vou apresentar um pouco da biografia do José Alandino, depois a gente vai falar do contexto histórico da obra, depois sobre a linguagem, né, a análise da linguagem que ele usa nos contos, depois o resumo dos 3 contos, e aí a análise da galinha e do ovo, né, que é o conto que a gente vai dar mais destaque. Pode passar. Eu quis trazer esse trechinho no início, que é um trechinho do conto História do Ladrão do Papagaio, né, um dos contos do livro, porque eu achei muito bonito e acho que dá um pouco do tom, assim, do Andino e desse livro em específico. E aí eu vou ler esse trechinho rapidinho para os colegas. Diz assim, e aí eu quero que até vocês pensem sobre o que esse trecho lembra, assim, porque ele lembra uma obra bem importante que eu vou falar depois. Mas diz assim, pode mesmo a gente saber com a certeza como um caso começou, aonde começou, por quê, para quê, quem? Saber mesmo o que estava a se passar no coração da pessoa que faz, que procura, desfaz ou estraga as conversas, as macas? Ou tudo que passa na vida não pode se lhe agarrar no princípio? Quando chega nesse princípio, vê afinal esse mesmo princípio era também fim do outro princípio, e então, se a gente segue assim, para trás ou para frente, vê que não pode partir o fio da vida, mesmo que está podre de algum lado. Ele sempre se emenda no outro sítio, cresce, desvia, foge, avança, curva, para, esconde, aparece. E digo isto, tenho minha razão. O fio da vida que mostra o que, o como das conversas, mesmo que está podre, não parte. Puxando-lhe, emendando-lhe, sempre a gente encontra um princípio no sítio qualquer, mesmo que esse princípio é o fim do outro princípio. Os pensamentos na cabeça das pessoas têm ainda de começar em qualquer parte, qualquer dia, qualquer caso. Só o que precisa é procurar saber. Esse trecho, para mim, lembrou muito aquele trecho do Grande Sertão Veredas, né? Que ele diz: o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossegue e depois desinquieta, o que ela quer da gente é coragem.
E isso não é uma mera coincidência, né? O José Landino leu Guimarães Rosa, e Guimarães Rosa tem muita influência na obra. Inclusive, tem vários artigos sobre a influência, né, do Grande Sertão na obra do Landino. Pode passar, Gabriela. Então, ele, falando um pouco do José Landino, né? Pode passar. O nome dele é José Vieira Mateus da Graça, né? Mas ele usa José Landino Vieira. Ele nasceu em Portugal em 1985, mas ele emigrou com os pais para Angola em 1938, então ainda criança. A luta contra a dominação portuguesa custou mais de uma década de prisão para ele, onde ele escreveu boa parte da obra, né? Então ele escreveu dentro da prisão e leu muitos livros também. E aí, entre os diversos volumes de narrativas que ele tem, se destaca o romance A Vida Verdadeira de Domingos Xavier e Nós, os do Maculuzu, de 91. Pode passar. Em 2006, ele recusou o prêmio Camões, né, que ele ganhou, um dos prêmios mais importantes da literatura, que ele falou que foi por razões pessoais e íntimas. Então, ele tem uma vida bem agitada, assim. Eu achei várias histórias diferentes, até foi difícil de ver o que era verdade e o que não era. Ele passou a juventude em Luanda, capital da Angola, que é o lugar que inspirou ele a escrever esse livro. É uma cidade portuária na costa oeste da África do Sul. Durante a Guerra Colonial, teve confrontos, né, entre as Forças Armadas Portuguesas e as forças organizadas pelos movimentos de libertação, e aí foi nesse contexto de guerra que surgiu a obra dele. Luanda veio antes, né, da emancipação de Angola, mas foi num período de muitos conflitos, assim. E pode passar. Acho que aí tem uma foto, eu trouxe uma foto de Luanda, mas é uma foto recente, claro, né? Mas eu achei bem, bem bonita a cidade. Pode passar. Volta, desculpa. Que eu só quero comentar sobre a questão do prêmio do Camões, né? Que ele já tinha recebido um prêmio da Sociedade Portuguesa de Autores, SPA, e aí ele era o prêmio Camilo Castelo Branco. E aí a polícia política portuguesa desmantelou a Sociedade Portuguesa de Autores por causa disso, porque descobriram, né, que o José Landino, que era o autor de Luanda, descobriram que era ele o autor, ou seja, uma pessoa que, né, lutava contra a polícia política portuguesa. Então colocaram fogo na sede quando descobriram que era o José que ia ganhar esse prêmio. E ele cumpriu 14 anos de prisão, né, condenado pela PIDE, pela Polícia Internacional e de Defesa do Estado de Portugal. E enquanto estava na prisão foi quando ele escreveu a maior parte da obra dele. E aí eu vi que foi na prisão que ele teve acesso às obras de Guimarães Rosa. Não sei se isso é verdade ou não, né? Mas ai, que bom, eu achei muito interessante. E aí, em 2006, quando ele recebeu o prêmio Camões, ele recusou. E o que ele disse numa entrevista foi que ele recusou porque ele se considerava um escritor morto e, como tal, o prêmio, ele não merecia aquele prêmio e deveria ser entregue para alguém que continuasse a produzir, né? Então, eu achei interessante, assim, ele ter recusado esse prêmio, né? E aí ele propõe, tem essa influência bem grande do Guimarães Rosa. Depois os gurias vão falar sobre o estudo da linguagem do livro e tal, mas tem muitos artigos que falam sobre isso. Eu acho que é uma coisa interessante, assim, de ir atrás, porque a gente nem imagina, né, até onde chegou, assim, a influência do Guimarães. Eu achei muito legal esse fato. E é isso, pode passar, Gabriela. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o contexto histórico da obra. Eu vou começar falando de forma geral, assim, na Angola, da década de 60. Acho que foi um pouco meio que a prof falou na primeira aula. Algumas coisas vão ser repetidas. E depois mais específico sobre o contexto histórico ali de Luanda mesmo. Pode passar? Bom, a Angola, na década de 60,
é marcada por diversos conflitos na África, sobretudo nos países coloniais pertencentes a Portugal, ou seja, se tratavam de guerras de cunho separatista, né? E aí, em 1961, iniciaram-se uma série de confrontos interno, até então, território colônia de Portugal, que acabou se espalhando pelas demais colônias posteriormente, como Guiné e Moçambique. A guerra colonial em Angola ela se desenrolou sob um regime de censura e repressão física e moral, que se acirrou ainda mais nos primeiros anos do conflito na metrópole portuguesa. Eram repassadas informações muito além da realidade, né? Com a finalidade de suavizar a magnitude do conflito. Em Angola, Guiné e Moçambique, a guerra trouxe consigo diversos efeitos catastróficos, especialmente pelo rastro de destruição e sobre as dezenas de milhares de vítimas, entre as quais estavam os militares, guerrilheiros e civis. Ainda nesse período também ocorreu um processo exponencial de migração que contava com o auxílio de países vizinhos na oferta de abrigo aos refugiados. E, além disso, acentuaram-se diversas crises econômicas e sociais nesse período. Aí, então, eu trouxe algumas questões, né? Tipo, quem eram os protestantes naquela época, né? Evidentemente, um conflito armado ocorre em virtude da divergência de grupos. E dentre os que estavam na resistência contra a metrópole, se destacou o Movimento Popular e Libertação de Angola, pela libertação de Angola, que era conhecido como MPLA, que era apoiado por países socialistas, como a União Soviética e pela Cuba. Aí, contra quem eram destinados esses protestos? Em 1961, a Conferência das Organizações Nacionalistas das Colônias Portuguesas, criada por iniciativa desse MPLA, do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde e da Liga de Goa, eles reuniram-se pela primeira vez na Casablanca, Marrocos, de 18 a 20 de abril. E o objetivo era coordenar os esforços dos movimentos nacionalistas para estabelecer os meios efetivos para iniciar a luta contra o colonialismo português, além deles terem contra o Estado novo ditatorial do Salazar, né? Aí, pode voltar. Eu tenho outras questões ali. Qual era o interesse de Portugal na Angola, né? Como a prof também tinha comentado na primeira aula, que era uma das suas colônias na África para obter riqueza para a metrópole. A Angola foi essencialmente um reservatório de matérias-primas e de produtos primários em um mercado dos produtos semi-transformados da economia metropolitana. Aí, o que acontecia com quem apresentava resistência? Eles eram presos ou mortos em confrontos armados. Então, foi o que aconteceu no caso do escritor José Landino Vieira, que ele era um dos membros do Movimento pela Libertação da Angola. Ele acabou sendo capturado e preso. No entanto, mesmo estando naquela situação, em cárcere privado, ele conseguiu escrever, né, iniciar a escrita da sua obra, a qual relatava o engajamento da batalha pela independência. Pode passar. Então, tudo começou, agora falando então, um pouco sobre a vida na capital da Angola durante os anos de luta pela libertação, em Luanda, que foi no dia 4 de fevereiro, no ano de 61, que os rumos da província ultramarina de Portugal, Angola, foram totalmente modificados. A Luanda presenciou diversos ataques no seu território. Eles tinham a finalidade de soltar os presos políticos que eram vítimas do processo dos 50, que era conhecido, esse processo era conhecido o meio pelo qual a polícia política, né, ela encarcerou diversas pessoas que foram acusadas de subversão, ou seja, as pessoas que tinham oposição às normas, àquelas autoridades na época. Aí, sendo assim, nos primeiros dias ali daquele mês de fevereiro, houve o início da luta armada pela independência do país, que teve prosseguimento até a década de 1970. Então, vale destacar que o início da guerra aconteceu em Luanda, a capital da província, mas a batalha em si ocorreu fora dela, ou seja, nas fronteiras da Angola, com os países limítrofes ali, onde estavam localizados os 3 principais movimentos de libertação, que entre eles está o MPLA, aí tinha o FNLA e o UNITA. Deixa eu ver. Tá. Aí, voltando um pouquinho no tempo, só para entender um pouco o contexto dos conflitos, cabe lembrar que foi no ano de 1953, por meio da conhecida, da chamada Lei Orgânica do Ultramar Português, que as colônias tornaram-se províncias ultramarinas de Portugal. A ação essa estabelecida
devido a pressões internas e externas que foram resultados principalmente das Nações Unidas. Aí, já no ano de 1957, para impedir os movimentos de oposição à presença portuguesa em território angolano, foi introduzido lá na Angola a Polícia Internacional de Defesa do Estado, conhecida como PIDE. Então, contudo, essas preocupações estabelecidas não foram bastante para evitar que o descontentamento com a realidade colonial se convertesse em ações abertas anticoloniais. E aí outro ponto que eu queria destacar também é que a imprensa ela insistia muito numa pretensa numa harmonia racial em Angola. Apesar disso, foi constatado que a grande tensão entre os negros e os brancos, frequentemente a partir da guerra, que essa tensão ficou ainda mais acentuada. Esse fator ficou esclarecido logo após um documento ter sido enviado pela PSP, que era a Polícia de Segurança Pública, para o PIDE, depois dos acontecimentos de fevereiro de 61, nos quais é demonstrado a apreensão e o caráter racial contra os africanos que esse documento continha. Se algum funcionário negro não aparecesse para trabalhar sem uma justificativa adequada para eles, era necessário relatar para a polícia, para a PSP. As acusações realizadas, de fato, demonstraram que o crime maior, na maioria das vezes, era considerada a cor da pele. Isso porque ser negro, após o ataque de fevereiro, era considerado pelo poder público um motivo suficiente para gerar suspeitas de inserção em atividades revolucionárias. Pode passar. Aí, com o passar do tempo e mesmo após 1961, a Luanda ela contou com um aumento muito significativo da população, principalmente pessoas de pele branca, que consequentemente fez com que a segregação racial se tornasse ainda mais evidente. Tais aspectos impactaram muito em diversos setores sociais e culturais, inclusive na arquitetura da cidade, uma vez que os nativos foram expulsos dos centros e deslocados para as periferias. Vale lembrar ainda que esses fatos segregacionistas como esses já ocorriam antes da guerra, mas que tiveram um aumento, uma ascensão importante com esse passar do tempo, né? E nos museques, não sei como pronuncia museques, como eram conhecidas as periferias de Luanda, não havia tanta essa segregação racial, porque com a aceleração do crescimento populacional nesse país africano associado ao fato de que diversos portugueses sem qualificação profissional migraram para Luanda, isso resultou numa situação de superlotação nessas comunidades. Esse fato se explicou em virtude de que diversos indivíduos brancos foram morar nos museques e isso acabou criando piores condições de qualidade de vida. Então, muitas vezes os portugueses, mesmo sendo desqualificados para tais serviços, eles conseguiam emprego, retirando, de certa forma, oportunidades de trabalho dos próprios angolanos, acentuando ainda mais aquelas desigualdades sociais. Aí, a partir disso, as autoridades analisaram esse cenário como um cenário pronto para o aparecimento das tais ideias subversivas, né? Aí, diante disso, desde que começou aquela batalha a luta pela libertação, tinha as chamadas rusgas ou operações de limpeza, que era como a mídia costumava chamar, que se tornaram acabando frequentes e violentas naquela região. A finalidade dessas rusgas, dessas operações de limpeza, eram várias, como, por exemplo, apreender pessoas que não apresentassem documentação ou que pudessem parecer suspeitos, capturar indivíduos inimigos, ou seja, indivíduos que estejam associados a algum dos movimentos de libertação. Tinha toda essa repressão. E vale lembrar também que, embora violenta, a ação repressiva por parte dos agentes da ordem não era igual a todos os habitantes que moravam nos museus, sendo, mais uma vez, intensa com os indivíduos que eram negros. Havia grupos em Luanda que tentavam buscar contato com os movimentos de libertação e realizavam as tentativas, na maioria das vezes, através das rádios, mas as ações da PIDE não permitiam que essa solicitação ocorresse. Aí, diante de vários conflitos da ocorrência do abuso da polícia, certamente a população da periferia não foi passiva em relação ao aumento da violência a ela causada, né? Então, em Luanda, assim, quem propagava tensão entre a população eram os próprios considerados agentes da ordem. A população desses bairros de Museque
após eles receberem vários ataques, eles acabavam enfrentando os policiais militares, mas quando reagiam, eles eram acusados de ser terroristas. Então, de fato, assim, as principais vítimas das situações de conflito foram as populações suburbanas negras e mestiças. Isso porque, como eu mencionei anteriormente, o preconceito racial existia e não havia nenhuma relação harmoniosa entre os nativos e os lusos, diferente do que a pátria portuguesa insistia e afirmava. A princípio era isso, então, a minha parte. Bom, então agora eu vou comentar um pouco sobre a questão do estudo da linguagem na obra do Landino Vieira. Ele tinha essa questão de querer construir, né, essa identidade angolana nos seus textos. Então, ele retornou bastante para a questão da infância dele, né, que ele passou no Mosseque do Braga, em Luanda. Né? Então, ele se voltava muito para essa questão do trabalho da linguagem, da construção de um discurso que fosse autenticamente angolano, né? Então, criasse identidade a partir do discurso. E isso ressalta essa busca que ele faz, tanto que ele muda o nome dele, né? Adota esse pseudônimo para buscar essa raiz angolana e rechaçar essa ideia de identidade de origem portuguesa, né? Da colônia. Bom, então eu separei em duas partes essa questão da linguagem. A gente tem primeiro o contexto da linguagem na obra, né, que é anterior ao que ele vai escrever. Por quê? Porque a gente tem uma língua que ela é de origem mais privilegiada, que tem mais prestígio, que seria a língua portuguesa, né, de origem, nesse caso, né, lusitana. E a gente também tem eu esqueci, eu botei aqui a língua nacional deles, que é o Quimbundo, que é uma língua de origem bantu, né? Então é uma língua africana, que vai ser a língua dos colonizados. Então, primeiro vai ter esse território de disputa no discurso, que vai ser a questão do português versus o quimbundo. Então, ele vai justapor essas duas línguas que não têm o mesmo peso em questão de prestígio, em questão de estigma, em questão de quem são os falantes, né? E isso vai estar muito presente porque vai ser chamado de português, essa variedade que ele vai se utilizar. Então, é uma variedade estigmatizada pelos portugueses, né? E vai ser uma expressão dos bilíngues da colônia. Então, as pessoas que falam quimbundo e português vão ser o dialeto, né? Que eles chamam, vai ser chamado de português. A gente até pode considerar isso como um pidgin ou como um crioulo da língua portuguesa também, né? Que é como a gente chama essas interações interlinguísticas. E aí, essa questão do quimbundo na obra dele vai ter a ver com a questão da carga afetiva, né? Então, tem a ver com a infância dele, tem a ver com a herança dessas pessoas que vivem em Angola e que são angolanas, bilíngues ou não, e também vai estar associado diretamente a uma menor valorização dessa variedade linguística. Uma outra questão que é externa à obra é que a escolarização em língua portuguesa em Angola era muito reduzida. Então, pouquíssimas pessoas, vamos dizer, pessoas provavelmente brancas, provavelmente de uma classe social mais alta, vão ter acesso à alfabetização em língua portuguesa, né? Algumas até vão se alfabetizar em Portugal e não em Luanda mesmo, em Angola mesmo. Então, essa questão, ela é muito forte, porque a língua valorizada é que te permite ter acesso a várias questões institucionais, de direitos, de leis, que seria considerada, entre aspas, uma língua de civilização, né? Que se pode chamar dessa maneira também. Outra questão importante na análise da linguagem, além do contexto da obra, são os artifícios de linguagem que são utilizados na obra do autor. Então, ele tem essa questão do uso da língua nacional, que seria o quimbundo, tem uma relação muito forte com essa busca pela independência do país. O Luandino, ele vai sofrer essa influência de outros autores afro, que são de países colonizados, assim como, por exemplo, M.C. Zé, assim como autores negros dos Estados Unidos, que buscam essa herança, tem a ver com a questão da... Não, acho que eu estou confundindo com outra coisa, mas buscam essa herança, né, na obra nacional. E o quimbundo coloquial, que é uma língua que é de cotidiano, de dia a dia, é usado como uma coisa natural, como uma coisa cotidiana e não como uma coisa exótica, né? Que eu acredito que os colonizadores tenham essa visão por serem negros, pessoas de classes mais baixas, né?
que vivem em contexto mais suburbano. Então, ele vai desconstruir isso utilizando na obra dele junto com o português. Ele criou alguns neologismos, né? Por exemplo, o uso do sufixo ioso, que é vindo do quimbundo, justapondo em palavras do português, que vai enfatizar esse contato entre as línguas. Então, ele vai mesclar as estruturas do português com estruturas do quimbundo, né, para justapor essa questão. Também ocorrem modificações sintáticas que fogem ao padrão do português, então ele vai usar um padrão sintático que é advindo do quimbundo, mas vai usar algumas palavras que são do português. Então, isso vai trazer um certo estranhamento das pessoas quando elas forem realizar a leitura dessa obra. Essa escrita dele também, então, utilizando a língua nacional, é o questionamento do sistema colonial, né? Por que, que a nossa língua é menos importante? Por que, que a língua africana é um dialeto e não é uma língua considerada de civilização? Por que, que a língua é exoticizada, né? Por que tem esse estigma sobre essa variedade que vão chamar de português? Então, ele levanta esses questionamentos. Ele também coloca a oralidade num plano mais central na obra dele, né, que é uma tradição africana, né, é uma questão de africanidade, a oralidade. Então, vai ter muitas marcas de oralidades, que são justamente questões de coloquialismos, e essa forma como ele lida com a linguagem vai ter a ver com entrelugar, né? Então, entrelugar entre colonizado e colonizador, um entrelugar entre uma pessoa que é bilíngue, que tem origem portuguesa como ele, mas foi criada numa periferia, né, de Angola. Então, essas são as questões de linguagem que a gente destacou na obra dele. Vocês me escutam? Sim. Então, eu fiquei com o resumo dos 2 primeiros contos. E não foi uma leitura fácil, justamente pelo que a Gabriela estava falando, por causa dessa oralidade, a mistura do português com o quimbundo. Muitas particularidades, assim, na linguagem do texto. Foi uma leitura complicada. E eu até peço desculpas se alguma parte do resumo estiver errada, porque eu entendi errado. Mas eu tentei assistir uns vídeos, assim, também, para ver se eu tinha realmente entendido o que eu tinha lido. Pode passar o slide. Então, o primeiro conto é o Vavó Xixi, seu neto Zeca Santos. E se a gente for só resumir, é um conto bem simples que começa falando sobre o clima, depois conta sobre a fome que esses 2 personagens, a vovó Xixi e o neto Zeca Santos, estão passando. Depois fala sobre a dificuldade financeira e a dificuldade de encontrar trabalho que o Zeca Santos está passando. E no final ele fala sobre um interesse amoroso que ele tem na Delfina e como ela rejeita ele. E no final fica sem resolução, ele não consegue arranjar trabalho, é um final melancólico, ele termina chorando. Mas dentro desse conto a gente encontra algumas coisas assim em pequenas partes, como quando o Zeca Santos vai procurar emprego e negam o emprego para ele porque ele é da periferia, ele é de Mussec, e ele está procurando um emprego na região baixa, que é a parte central. Também tem uma parte que a avó dele critica ele por não conseguir trabalho, como se a culpa daquilo fosse dele. E ela também fica jogando na cara dele que ele dá muito valor às roupas e ele deveria estar gastando esse dinheiro que ele gasta em roupas com comida para eles não passarem fome. Ele também é criticado no momento que ele está procurando trabalho, criticam ele porque as roupas que ele usa são do colonizador, eu acho. Então, dentro do conto a gente vê esses conflitos do colonizado com o colonizador, a periferia com a região baixa, a exclusão que esses personagens passam pela dominação colonial. E é isso, pode passar. O outro conto é mais
ação, ele não é tão simples como outra. Conta a história desses 3 personagens, o Lomelino dos Reis, o Garrido Fernandes e o João Miguel. Eles são amigos, assim, entre aspas, e o conto começa pela prisão do Lomelino dos Reis, e logo ele já passa para a história do Garrido. O Garrido, ele tem uma deficiência física, e por causa dessa deficiência física, ele é desprezado por algumas pessoas, incluindo o interesse amoroso dele, que é a Inácia. A Inácia, ela tem um papagaio, o Jacó, e tanto a Inácia quanto o Jacó xingam o Garrido e debocham dele pela condição física dele. O Garrido, ele tem que ver a Inácia dando mais amor pro papagaio do que para ele. E vai crescendo um ciúmes enorme por causa disso. Até que ele não aguenta mais ser menosprezado por causa desse animal. E ele planeja roubar o papagaio com a intenção de matar o bicho. Enquanto isso, o João Miguel e o Lomelino, os amigos do Garrido, eles planejam roubar uns patos e eles excluem o Garrido desse plano por causa da deficiência dele. O Garrido, para mostrar que ele tem o seu valor para os amigos, resolve roubar o papagaio, então. Só que quando ele está prestes a roubar o papagaio, na verdade ele pega o papagaio, coloca dentro da roupa dele, e quando ele está saindo, acho que um galo canta e isso assusta ele e assusta o papagaio, e é quase cômico, assim, a cena. Então ele não consegue, ele é preso. E quando ele é preso, o Garrido descobre que o Lomelino já tá lá na prisão e que o Lomelino culpou ele pelo crime do roubo dos patos. No final, o Garrido se junta ao Lomelino para comer uma refeição que a esposa dele tinha preparado. E isso dá a entender que ele meio que perdoou o amigo por ter culpado ele pelo roubo. E assim termina o conto. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar então, né, que é é o nosso conto, né, de análise, né, que é a história da galinha e do ovo. Eu amei esse conto, assim, de uma forma muito legal. E porque ele tem várias, eu acho que ele abre para várias interpretações. Isso. Acho que é um conto possível de ser trabalhado em sala de aula também, por várias questões também que eu vou falar, assim. Então achei muito interessante. Acho que pode passar para a próxima slide, por favor. Então acho que a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando a gente lê a história da galinha e do ovo é o que veio primeiro, né? Sempre vem essa grande questão que até inclusive já foi resolvida, né? Parece que foi a galinha mesmo que veio, até dei uma lida sobre isso, mas não é o que vem ao caso. Mas acho que remete essa pergunta quando a gente, né, lê o título do conto, né? E o conto tem uma questão, que na verdade é uma questão, a princípio, uma história bobinha, se tu pensar só na superficialidade, né? Que é um conflito jurídico, na verdade, né? Que são duas vizinhas, uma tem uma galinha, né? E essa galinha, ela acaba indo na casa da vizinha, que está grávida. Essa vizinha, ela dá milho para a galinha e ela coloca um ovo, em vez de colocar na casa da dona, né? Ela acaba colocando o ovo na casa da vizinha. Então tem essa questão. E aí a grande questão é: esse ovo de quem que é? É da dona da galinha ou dessa vizinha que alimentou ela, deu o milho e tal? Então, assim, eu só lancei assim, em termos gerais, eu vou detalhar um pouquinho mais o ponto, né, depois, mas eu acho que o primeiro momento é esse, em resumo, é essa história, né, que a gente vai encontrar no conto. Pode passar, Gabriela. Aí
a Gabriela já falou da linguagem geral, né? Então aqui a gente consegue perceber bem, né, essa questão da que chama que é a desterritorialização da língua do colonizador e reterritorialização na língua do colonizado e vice-versa. Então ele usa essas palavras, né? Mulemba velha, por exemplo, que é uma árvore de grande porte, né? Na língua lá de Angola e mistura com o português. Então, não é possível considerar o discurso empregado em Luanda como integrante do português padrão. O texto utiliza palavras da língua portuguesa, mas ora encaixa em estruturas gramaticais do quimbundo. Ora emprega palavras, frases inteiras e ditos populares na língua bantu. O texto está tão próximo do português quanto do quimbundo. Está bastante próximo também do popular. E ainda não está isolado na estrutura escrita, pois carrega forte carga oral, tanto na formalização da narrativa quanto no conteúdo. Isso eu tirei, né, desse artigo aqui da Lilian Barbosa. Aí pode passar. Aí aqui a gente pode perceber isso no meio do texto, né? Que assim, a galinha ela fala, então os filhos da dona da galinha, né? Eles conversam com a galinha, eles aprenderam lá com o avô deles como conversar com essa galinha, e aqui tem essa língua aqui, que na verdade eu nem sei como se pronuncia isso, mas significa, aí no livro tem, né, nessa edição que eu tenho aqui, que é da Companhia das Letras, fala isso aí significa, estava na casa da senhora Zefa, estou só a cacarejar. Então, isso que em um determinado momento do conto, a galinha fala, né? Aí pode passar para o próximo slide. Então, voltando, né? O conflito, então, é a propriedade de um ovo, né? Os personagens principais, a galinha Cabiri, a Inhazefa, né? Que é a dona da galinha, e a Inhabina, né? A gente não tem como precisar em que ano, né, se passa essa história, mas a gente pensa no contexto também dessa luta pela independência, como a colega já comentou ali do contexto do livro, né? Então se passa no Musek, né, que é a periferia de Luanda, né? Então isso é muito claro, assim, que a gente lê sobre o país, né, ou sobre a capital lá, que é o contraste, né, da parte rica e da parte pobre, né? Enfim, uma situação que a gente também vê no Brasil, por exemplo, que a gente percebe lá também, né? Aí pode passar. Então aqui a gente vai... Então a gente está, né, nesse embate ali, se reúne a vizinhança em torno, né? As duas começam a brigar, né? Porque parece dá a entender que a vizinha, ela meio que faz uma emboscada para a galinha aí na casa dela, porque ela tá grávida, ela tá com desejo de comer um ovo, né? Esse é o desejo dela, né? Enquanto grávida, para poder comer esse ovo. Então ela compra o milho na venda ali do lado para... Enfim, ela dá para entender que ela faz meio que induz essa galinha a colocar ovo na casa dela. Então, assim, aparece ali a velha Bebeca, que é uma senhora que representa a sabedoria no conto, né? E ela vai, de uma certa forma, mediar esse conflito, né? Então começa a passar as pessoas que podem tentar ajudar a resolver o tal do conflito. A primeira pessoa que passa é o Sozé, que é o dono da quitanda, e fica muito claro no momento essa velha Bebeca fala, ele é branco, né? Então fala do olho azul desse senhor ali e tal. Então ele tenta se aproveitar da situação e diz que assim, o milho foi comprado na quitanda dele, né? Então, como ele não foi, o milho não havia sido pago, então seria dele o ovo, né? Então tem essa primeira questão aí. Tá? Aí as mulheres expulsam ele. Aí depois aparece um seminarista, né, que tenta levar o ovo para o padre. Então, mais uma vez, tentam se aproveitar da situação. Um terceiro pessoa que passa, que é o Sou Vitalino, que seria o dono, né, das casas ali, que são as cubatas, né? Então ele pensa, como ele é o dono, né, daquela casa, ele seria o que teria o direito a ter a propriedade do ovo, né? E aí enfim, depois vem um cara que entende de direito também, que tenta se aproveitar da situação, né? E aí pergunta sobre se ela tem o título de propriedade da galinha ou o recibo do milho para outra, né? E tenta cobrar pelo serviço de uma espécie de advogado, assim, também é expulso, né? Então a gente percebe aqui a primeira coisa, que todos os homens que se metem no impasse
Eles querem tirar vantagem da situação, tomando para si o tão quisto ovo, uma vez que as mulheres negras não têm direito ou coragem de tomar suas próprias decisões. Então é muito interessante essa questão que é um conto super feminino, né? Então os homens estão trabalhando, né? O marido que está grávida, ele, na verdade, ele está preso. Então a gente vê todas as mulheres aqui juntas, né, tentando resolver esse conflito e não conseguindo até esse momento resolver essa situação, né? Então acho que também é falar uma situação mais geral de Angola, né, do colonizado e do colonizador, mas tem essa questão do feminino aqui que é muito interessante também, que dá para perceber no conto. Pode passar, Gabriela, por favor. Aí depois, como nada foi resolvido, né, a polícia chega, né? Então, a polícia como um elemento repressor, né, da situação aqui. Então, a polícia... aqui um trechinho do livro, né? Só mesmo quando o sargento começou aos socos nas costas, é que tudo calou e começaram a também entrado atrás do chefe deles, sem licença nem nada, e agora um de cada lado do grupo mostravam os cacetetes brancos, ameaçando e rindo. Mas o sargento, um homem gordo e baixo, todo suado, tinha tirado o capacete de aço e arreganhava. Bando de vacas, que raio de coisa é esta? O que é que sucedeu? Então a gente vê aqui, né, a polícia representa a repressão, né, nessa periferia. E pode passar, por favor, Gabriela. Então, assim, né, fechando a análise aqui, então a gente pode pensar, né, que a galinha, né, representaria a Angola ou o seu povo, de uma certa forma, né. O ovo, né, poderia representar a riqueza do país, né, então essa disputa, né, a polícia a opressão política colonial, né, e o bebê aí e o bebê na barriga da Bina, né, que seria, sei lá, um novo país que se gostaria de construir, né. O conto o desfecho do conto é o seguinte, né, os meninos, como eles conversam, sabem conversar com a galinha, né, eles aprenderam a conversar, um deles sai do grupo, né, dessa confusão toda com a polícia e começa a imitar um galo. Então a galinha, ela, né, com esse galo cantando, conversando com ela de uma certa forma, ela se enlouquece, aperta os policiais, fere os policiais e consegue se libertar, né? Aí acontece uma parte muito bonita no conto, né? Porque a dona da galinha, ela fica super feliz pela esperteza do filho dela, né, que tem essa sacada de ir lá resolver o conflito, né, e acaba, a partir da mediação dessa senhora mais velha ali, deixando o ovo, né, com a vizinha grávida, né, e, tipo assim, de uma certa forma elas se entendem ali, enfim, aí o conto fecha dessa forma. Então, de ovo na mão, Bina sorria. O vento veio devagar e cheio de cuidados e amizade, soprou-lhe o vestido gasto contra o corpo novo. Mergulhando no mar, o sol punha pequenas escamas vermelhas lá embaixo das ondas mansas da baía. Diante de toda a gente, nos olhos admirados e monandengues de miúdo Chico, monandengues é jovens, né? A barriga redonda e rija de Inhabina debaixo do vestido parecia um ovo grande. Isso já o conto começava às 4 da tarde, 5h30 termina. Pode passar ali pro último slide daí. A gente pode chegar a uma conclusão que essa aparente briga simples, né, e boba de duas vizinhas revela uma realidade de opressão de um povo negro e pobre de uma colônia governada por brancos, né? E de uma certa forma que esse desfecho que ele dá para o conto é como se essas mulheres, né, oprimidas, elas tivessem a força de resolver seus próprios conflitos, né, sem a necessidade da presença de uma polícia repressora, sem a necessidade de uma justiça ali que aparece no meio do conto que é falha, né, que é enganadora. Então ele tenta a partir, né, da leitura e, enfim, dessa análise, a gente percebe que o autor ele tenta empoderar essas mulheres e dizer que a solução, né, para esses problemas, né, para esse povo, né, oprimido, né, colonizado, estaria nas mãos dele, assim. Então, eu acho que
Eu acho que é muito interessante, muito, muito legal esse conto, assim, e poder analisar dessa forma, assim, pensar dessas várias formas, né? Da força das mulheres, a que ele coloca ali, né? Porque os homens não. Os homens são, eles tentam enganar elas, são expulsos, né, o tempo inteiro por elas, e no final elas, por elas próprias, conseguem achar uma solução. Então ele mostra que nesse período, né, de revolta, né, de busca de emancipação desse povo colonizado, que a força está no próprio povo mesmo e também, de uma certa forma, nessas mulheres, né? E é isso. Eu acho que, além de estar no povo, quer dizer, está no povo de uma maneira geral, porque está na tradição, né? Quer dizer, quem resolve mesmo o problema é a galinha que sai voando, e galinha não voa, né? É a galinha que sai voando em direção ao sol. Aí fica todo mundo sem saber o que está acontecendo. E a outra prova de que é na tradição é que só o menino consegue falar com a galinha, né? E ele aprendeu isso de um avô dele. Então, assim, primeiro eles tentam resolver o problema com um homem branco. Primeiro com a sabedoria popular, né? Da avó, como tu bem falaste. Depois com um homem branco, que saberia mais do que eles. E aí depois eles vêm vindo, aí vem pro proprietário da venda, que tem mais dinheiro, aí eles vêm para o notário, que é o cara que trabalha com direito, né? E aí eles vêm vindo por cada uma das classes e ninguém consegue resolver. Então, quem efetivamente tira do embaraço é a galinha, que salva a si mesma para não ser comida, né? E aí tu tem razão quando tu bota que as mulheres é que resolvem o problema. As mulheres fazem as pazes e elas resolvem que o ovo tem que ficar com a Bina, com a Zefa, né? Sabina. Com a Bina. Então é isso aí, muito bom. Não, e ao mesmo tempo só essa galinha que parece que ela abre os olhos dessas mulheres, porque como se não fosse levar esse conflito não faz sentido, né? Que elas mostram que elas deveriam estar unidas e não separadas. Eu acho muito legal porque como veio à minha cabeça assim quando eu vi o título essa coisa, quem veio primeiro, a galinha ou o ovo, né? Assim, eu achei que fosse um conto sem resolução, né? Porque, na verdade, hoje tem até uma resposta, né? Mas para essa questão, né? Que é de anos e tal. Mas eu pensei, vai ficar uma coisa assim, vai ficar um final aberto, né? E não, o final é fechado, né? O final é Final fechado. fechado. Uma resposta de solidariedade, né? De entender que a mulher estava sozinha, sem marido, grávida, com um desejo, né? Então é muito bonita. Isso. É bonito. E uma das coisas que eu acho mais interessantes nesse conto é o personagem Azulinho. O Azulinho é fantástico, né? Porque ele é bem assim, a igreja pega o menino e o menino vai ser sacerdote, vai ser padre, enfim. Mas a igreja não ensina nada, ele não sabe nada do que ele aprendeu da igreja, né? Então, assim, o que tu acha? Obedeça daquele. Dai a César o que é de César. Então, ele diz o que ele aprendeu, mas não faz sentido o que ele aprendeu, né? Não, e com essa passagem desse personagem também mostra de como essas mulheres, e inclusive a mais velha, né, que representa sabedoria, elas respeitam mesmo esse menino porque ele é da religião, né? Então, como a religião é forte, a região que veio do colonizador, né, também é forte, elas assim, ele é superior. Dão um poder para o menino de 16 anos decidir de quem que é o ovo, né? Então, assim, e elas demoram para se dar conta, então depois elas expulsam ele dali, né? Mas no primeiro momento elas dão a ele esse poder de decidir essa questão complexa que elas estão vivendo ali, né? Eu acho genial esse ponto. Genial. Muito bom. Quem é agora?
Aqui acabou, agora é o próximo grupo. O nosso termina. Tá. era isso. Deixa eu só cumprimentar esse grupo, muito bom, muito boa a análise. E esse conto realmente, ele é um conto apaixonante, né? Então vamos lá, Alice. Eu tava no outro grupo, prof. A gente acabou de... que a gente encerrou agora. O outro é a Aline. É a Aline, isso. Aline, aí, Gabriela, tu não tem que passar para a Aline a coordenação? Acho que sim, deixa eu ver como é que eu faço isso. Eu acho que é a prof que passa, porque é a dona Sou eu? Uhum. Tá, então tá, tornei já. Apresentadora. Deixa eu ver como é que eu faço isso. E enquanto a Aline vai fazendo ali, ninguém fala, né, que os portugueses fizeram um campo de concentração, era um campo de concentração, onde ele passou todo esse tempo, um campo de concentração chamado Tarrafal, colônia de Tarrafal, que ficava em Cabo Verde. Cabo Verde tinha fome, Cabo Verde tinha seca, Cabo Verde tinha tudo que não é bom na natureza, Deus botou lá em Cabo Verde. Então, com todas as dificuldades que tinha, eles colocaram lá uma colônia que era um centro de massacrar os presos, era a colônia de Tarrafal. Era um campo de concentração mesmo. Pronto, quando vocês quiserem, tá aparecendo. Vocês conseguem ver? Sim. Tá, eu vou dar play então e eu vou fechar meu microfone para não ficar nenhum ruído no vídeo. Tá. Boa noite, a gente é o grupo a Maria, a Aline, a Clarissa, a Duda e a Lara. A gente vai apresentar sobre o livro Luanda, de José Luandino Vieira. O livro consiste em 3 contos que narra a vida dos colonizados, né, em época de pré-independência da Angola. Então, o José Vieira Mateus a minha gata tá aqui, filha, pelo amor de Deus. Que esse é o nome verdadeiro dele, né? Ele adotou o pseudônimo de José Luandino Vieira. Ele é um tradutor luso-angolano, ele nasceu em Portugal, mas ele, quando criança, se mudou para a África com os pais. Concluiu os estudos dele lá. Depois ele virou cidadão angolano por fazer parte da luta de independência de Angola. Aqui, sobre um pouco do contexto das obras deles, depois a gente traz ali algumas das obras, algumas não, a gente traz todas as obras, que são divididas em romances, em contos, em novelas, em memórias também, de até quando o momento que ele foi preso e condenado a 14 anos de prisão pela polícia portuguesa, também fazer parte da militância de resistência angolana. Aqui traz um pouco também da vida dele, do período que ele foi transferido para Cabo Verde, traz um pouco também dos prêmios que ele recebeu, da época que ele foi liberado e ficou um tempo também sendo vigiado por Lisboa. Aqui conta os grupos aos que ele fez parte também. Acho que pode passar, Kari. E depois aqui fala sobre o contexto de escrita do livro do Luanda. Sobre o contexto de escrita da obra, a gente pode começar falando que as grandes navegações, elas propiciaram o conhecimento de outras culturas para além da Europa, né? E assim surgiu a narrativa europeia, que é a narrativa dos colonizadores sobre suas colônias. Nesse sentido, as colônias africanas de Portugal, elas recebem
a partir da narrativa portuguesa, toda uma carga negativa que, segundo o Ruckert, que é um professor que estudou a fundo a obra Luanda, essa carga negativa era fruto da própria carga negativa que o Reino de Portugal recebia de outras narrativas europeias, ou seja, de outros países europeus. E com isso, fica claro que é muito importante a questão do recorte narrativo para a gente analisar o contexto da obra, porque nesse recorte narrativo também é importante a gente apontar que acontece o apagamento do passado das colônias africanas, que é desconhecido ou simplesmente ignorado pelos colonizadores portugueses. E é dessa forma que é construído o que o Ruckert chama de narrativa oficial da colonização. E agora, tendo tudo isso em mente, a gente pode falar que a literatura africana do século XX ela teve um papel na luta libertária dos países colonizados. E a segunda metade desse século ela foi marcada pela intensificação da resistência política em Angola, com desenvolvimento da luta armada, desenvolvimento de partidos, livrarias, teatros, tudo em torno dessa causa política. E nessa causa, a escrita também é um recurso na luta contra as injustiças. E é nesse contexto que a gente tem o autor de Luanda, publicado em 1963, o Landino Vieira. E como a gente viu ali, como a colega explicou, a vida política do autor era muito, muito intensa. Para finalizar aqui, a gente pode falar que o Luandino, ele nasceu em Portugal, mas ele passou a infância em Luanda, e por isso ele tinha esse sentimento de pertencimento a Angola e de responsabilidade da atuação no movimento contra o colonialismo. Isso provoca o que o Ruckert chama de estética literária híbrida, em que o autor utiliza a tradição de gêneros literários ocidentais e do português, da língua portuguesa, mas subvertendo isso com gêneros populares, orais, locais. E este trecho aqui, que está no slide, é de um artigo do Ruckert sobre Luanda, e acho que ele enriquece um pouco mais sobre esse ponto de vista, e eu vou ler aqui brevemente o trechinho. Cultura literária e o português renovados, reinventados, enriquecidos pela inevitável presença material da cultura local, que constituem a identidade angolana. E é com essa ideologia, com a ideologia dessa estética, que o Landino publicou Luanda em 1963. Agora, sobre as obras, a colega vai falar um pouquinho. Aqui a gente trouxe também as obras dele, com as respectivas datas de elas foram feitas. Aqui a gente pode ver que tem contos, novelas, contos. Pode passar ali o outro. Romances, ali tem romances infanto-juvenil também. Então, o Landino ele tem um leque bem grande de obras. E Luanda também foi escrito no período que ele estava em Então, agora, falando propriamente do livro, o primeiro conto se chama Vovó Xixi e seu neto Zeca Santos. Esse conto, ele é fragmentado, então ele não tem uma divisão em capítulos, mas ele tem trechos separados, que são 5. Então, para facilitar aqui o resumo da obra, a gente fez essa separação também. A gente começa o conto com uma ambientação a partir da ausência de chuva na região em que os personagens moram. Então, um narrador onisciente conta que a chuva não caía há muito tempo, e nesse meio tempo a vovó Xixi diz que a chuva cairia, né, em até 2 dias. Então ela tem esse pressentimento, digamos assim, né, essa ligação com a natureza.
Nesse meio tempo, aparece uma discussão dela com o neto, Zeca, sobre a falta de alimento na casa deles e o comportamento do Zeca, que levaria a isso, porque ele não buscava trabalho, ele gastava o dinheiro que ele ganhava, que já não era muito, com roupas, com festas, com tudo que a avó não enxergava como necessário. E então o Zeca conta à avó o incidente que ele teve com o Solto, que lhe rendeu uma cicatriz nas costas, né? Porque ele apanhou por ser confundido, segundo ele, com um ladrão no local em que ele tinha ido buscar emprego. Depois, o segundo trecho, a gente tem um salto, né? Então a gente vai para outra cena em que a vovó se lembra do seu passado, em que ela era uma senhora que era respeitada, que era mulher de um comerciante, era conhecida como Dona Cecília de Bastos Ferreira. Então, o nome tem um significado bastante forte no conto, né? Essa troca de nome dela, então de como ela era conhecida, de primeiro ser a Dona Cecília, para depois ir para condição de vovó Xi ou Ingaxix. No terceiro conto, a gente. No terceiro conto, não. No terceiro trecho, a gente volta a acompanhar o Zeca. Então, ele se encontra com um amigo dele, que é o Maneco. O Maneco tem um emprego, ele vê a situação que o Zeca tá, que eles saem para almoçar, por exemplo, e o Zeca não consegue pagar o próprio almoço, ele come um pouco do almoço do Maneco, e o Maneco resolve ajudar ele a procurar um emprego. Chegando numa empresa em que o Zeca ia se candidatar, ele é expulso depois de mencionar a região de onde ele era. Então, existia uma segregação espacial muito forte na cidade. E o Zeca responde muitas perguntas para esse empregador, mas assim que ele fala o bairro de onde ele era, ele já é expulso. Depois, no trecho seguinte, o Zeca está esperando a namorada dele, a Delfina, sair do trabalho dela. E é mencionado que essa namorada também é cortejada por outro personagem, que é o João Rosa, que seria um rapaz com uma vida que se esperava do Zeca, digamos assim. Então, ele tinha um emprego, ele tinha uma vida mais estável, e o Zeca sente muito ciúmes do João Rosa. No final do encontro, o Zeca faz uma tentativa de se relacionar com a Delfina, ela se ofende muito, ela briga com ele, empurra ele e vai embora. Então a gente vai pro último trecho, que é quando o Zeca volta para casa, depois desse dia. Ele encontra a vovó e a avó dele tá com muita dor por ter ingerido comida estragada. Eles sabiam que não tinha comida em casa, mas ainda assim ela tenta salvar alguma coisa de alguns restos e passa muito mal depois. E ainda assim a avó engana o neto brincando que eles tinham comida em casa, mas quando o Zeca se dá conta de que não era verdade, de que eles continuavam sem nada, a gente tem a última cena do conto, que é ele se encostando no ombro da avó e chorando. Então a gente escolheu alguns aspectos desse conto para ressaltar, que nós achamos mais interessantes. O primeiro deles é a linguagem. A gente tem um destaque para a linguagem oral do povo angolano. Isso ocorre em todos os contos, já que o Londino escolheu retratar justamente essa população, né, dos colonizados. E a gente tem destaque para alguns termos que são bem importantes para entender a obra. O primeiro deles seria o Musex, que é da origem, significaria areia vermelha, que tem relação com as primeiras ocupações de lá que teriam sido cobertas por um material que tinha uma coloração avermelhada. Então, o SEC faz referência aos bairros periféricos da região, que é justamente onde o Zeca mora com a avó. Depois, nós também temos as cubatas, que seria uma habitação rudimentar, que é mostrada como uma tentativa de ocupar um espaço central no momento de desenvolvimento da região. Então, no momento, né, em que a história se passa ou que a obra foi escrita, teria um avanço, principalmente da construção civil na região. Então, teria ocorrido esse êxodo, mas como
a grande parte da população não teria a condição de construir habitações dignas, eles se mantinham vivendo nessas cubatas. Depois, sobre o espaço, a gente tem justamente esse destaque para as áreas periféricas, e há uma separação muito definida entre o espaço do colonizador e o espaço que é do colonizado. Então, quando o Zeca transpõe essa divisão, até mesmo sem perceber, né, ele não age de propósito, ele não busca conscientemente ocupar um espaço que, entre aspas, não seria dele. Mas quando isso acontece, ele é expulso automaticamente. Em relação ao tempo da história, é muito interessante a gente ver a oposição que existe entre a velhice e a juventude, no contraste entre o Zeca e a avó. Então, não necessariamente a gente focou no decorrer do tempo, na questão cronológica da história, mas no quanto essa oposição entre as gerações aparece marcante. Então, a avó é prudente, a avó é responsável, a avó tenta trabalhar, o Zeca, por outro lado, ele é mostrado com os amigos, com a namorada, pensando no dinheiro que ele tinha que gastar em roupas, em festas, então ele mostra esse lado mais imprudente da juventude. E a avó, o único vislumbre que a gente tem do passado dela seria de um tempo em que as condições de vida eram melhor, mas não necessariamente nós temos uma resignação dela com a situação atual. Já sobre os personagens, além dos que a gente já comentou, é interessante ver como a natureza também atua no conto como personagem. Então, nós temos a chuva no começo, em que a ausência dela é muito sentida pelos moradores da região, e a gente tem a chuva como símbolo de fertilidade. Depois o vento, que aparece logo quando a avó informa, né, que vai chover nos próximos dias. O vento aparece como o anunciante da chegada da chuva, e ele também pode ser interpretado como um sinônimo de mudanças, né? Então, que alguma transformação ocorreria dali para frente. E também o sol, que apresenta uma certa ambiguidade. Então, o sol, ao mesmo tempo que ele é capaz de nutrir, de gerar vida, ele também castiga, ele faz sofrer com a força do calor. E essa divisão também está relacionada com aquela divisão do espaço. Então, é o Sol que nutre a metrópole e castiga os museques. Agora a gente vai falar então sobre o segundo conto, que é a história do ladrão e do papagaio. Fragmentada. E os detalhes vão sendo apresentados no decorrer da leitura. Na real, não só os detalhes, mas também algumas informações bem importantes para entender o contexto. Que seria o apelido do Lomerinho dos Reis, sendo preso novamente e iniciando uma briga com o José, que seria o guarda da esquadra, que significa delegacia em português. Depois a gente tem a apresentação do personagem Chico Puta, que ele vai apartar essa briga, e a representação da raiva que dos reis sente, em especial ao Garrido, que supostamente teria dedurado esse roubo que o dos reis cometeu. O Chico Futa ele dá conselhos ao dos reis sobre como se portar na prisão, o que tem que fazer, o que não tem. E aqui a gente enxerga novamente essa oposição entre a juventude, a velhice, a sabedoria, a experiência. E logo depois o Garrido ele entra nessa mesma prisão e o dos reis confessa que na realidade o Garrido não tinha dedurado ele. O dos reis tinha feito essa queixa ao Garrido injustamente. Mais tarde a gente vai descobrir por quê. Na segunda parte da história, que segue os mesmos moldes que o primeiro conto, ela não tem capítulos, né? Só tem algumas divisões. Tem o questionamento de onde, na realidade, começa a história. Por que o Garrido roubaria o Jacob, o papagaio velho e doente? E a gente tem uma pausa, assim, na narrativa para um discurso, uma reflexão do Chico Futa
sobre a imagem do cajueiro. E ele foca na necessidade de encontrar o princípio, que ele chama de raiz, né? Sem olhar para o fim, que seria o fruto. E, segundo ele, por sua vez, também é um novo começo. Depois dessa reflexão, a gente tem um foco no Garrido e na paixão dele pela Inácia, que é uma figura que despreza ele publicamente. Ele é descrito como um manco, à toa, sem serviço nem patrão. E a Inácia, ela dá esperanças ao Garrido, mas depois ela insulta ele, tudo isso sempre num ciclo vicioso. E ele sente muita inveja do papagaio da Inácia, que ela trata com muito amor, ela deixa ele beijar ela na boca, entrar no vestido para provocar o Garrido. E ela promete um beijo para o Garrido se ele se humilhar de uma forma bem extrema. E na realidade ele faz isso, ele se humilha e ela somente manda ele embora e insulta ele ainda mais. Então, como a Aline comentou no início, esse conto é um pouco complicado. E para a gente ir fazendo a junção da história mesmo, colando os pedacinhos, a gente precisa ir voltando várias vezes. E o que a gente conseguiu observar bastante presente é que é o fato da incriminação, né, dos homens colocam eles uns contra os outros, desestabilizando o âmbito íntimo, a relação deles, que era bem próxima, quase familiar. E isso é uma consequência das alienações impostas pelo colonialismo, a história particular de cada um. Visto que os personagens, elas são privadas, então, constantemente dos laços de confiança e solidariedade, como no meio colonial, como aconteciam, né? E isso provoca a maneira perversa como o sistema colonial articula a relação entre todos. Pode passar. No terceiro momento, então, a gente tem a descrição da quadrilha que existia anteriormente, que era formada dos reis, pelo Garrido e pelo João Miguel, que também é chamado de Via Rápida, e ele é introduzido nesse momento do conto. E são descritos os encontros que eles tinham para organizar os roubos. E o João Miguel se lembra do momento em que ele acidentalmente assassinou o Félix no contexto de um trem, uma locomotiva em que eles estavam. E ele fica se lembrando disso, a gente tem uma alternância entre o passado e o presente. A gente também tem a representação de uma traição dos reis, porque os fatos que ele tentou roubar eram do Zeca Burro, um amigo com quem ele tinha feito negócios ilegais anteriormente. Além disso, também é representada uma inimizade entre o João Miguel e o Garrido, depois do acidente, pelo fato de que o João Miguel enxerga o Félix, que ele assassinou, no Garrido. E eles têm um conflito e o Garrido ele quase mostra uma coragem momentânea e quase acontece um confronto físico entre ele e João Miguel. Mas o dos Reis impede, e aqui, de novo, entra o contraste entre a juventude e a velhice. A gente tem esse trecho. O mais velho, como ele, não pedia, mandava. Então, ele impede esse mundo. Outro ponto que a gente observou bastante presente no conto é que o Landino, ele mostra que o sistema colonial português, ele exclui grande parcela dos indivíduos do mundo do trabalho, trazendo, então, a violência como um ponto negativo, tornando a sombra, né, desse sujeito automático, que se reproduz sozinha o aspecto consequente da falta da monetização dos indivíduos, o que gera, por exemplo, a incriminação do roubo, entre outros crimes, né? E a grande parcela excluída dos indivíduos, a gente sabe que ela é negra.
Então, no momento 4 desse conto, a gente tem um ponto de encontro no seguinte trecho. Na mesma hora que a patrulha dava encontro com o capitão Verde Lomerino dos Reis, ele agarrava com um saco cheio de patos gordos, o Garrido Fernandes Campos estava a roubar o papagaio Jacó. Nesse mesmo trecho, a gente tem os pensamentos do Garrido após ter sido enganado pela Inácia e após essa briga com o João Miguel. Ele está muito triste, ele pensa em suicídio, ele está desolado por ter ouvido os amigos dele, né, falarem mal dele, não incluírem ele no roubo dos patos. E ele arquiteta o roubo do papagaio Jacó, que ele entende como a solução dos problemas dele, porque o papagaio está sempre repetindo os insultos que todos dizem para ele, mas em especial a Inácio. E ele pensa que se o papagaio não existir mais, ninguém mais vai lembrar e vai ficar repetindo esses insultos. Essa última passagem que a Aline leu para nós, ela nos permite observar a crueldade da razão colonial nos expedientes pelos quais os colonos brancos oprimem os angolanos. E entre eles, a gente ainda ressalta que a maioria é negra. O autor ele mostra que a violência está incuntida nas mentes e nos corpos dos próprios colonizados, que acabam reproduzindo ela, sendo obsoleta a presença física do colono. Na quinta passagem, então, a polícia busca o Garrido na casa da madrinha dele devido à denúncia falsa dos Reis. E o Garrido tenta se defender, mas coração de polícia é pedra. Essa é uma das passagens do conto. E os policiais não são irredutíveis, assim, quanto ao que ele está dizendo. E ele acaba até mesmo contando sobre o roubo do papagaio e se entregando sobre esse outro roubo que ele cometeu. E quando ele é preso, ele tem muita raiva dos reis, que tinham incriminado ele injustamente, né, pelo roubo dos patos, que ele não tinha participado. E o Chico Futa novamente papel apaziguador, né, da situação. E no final, dos Reis acaba pedindo desculpas por ter incriminado o Garrido e tem uma reconciliação a partir da partilha da comida feita por Emília, que é a esposa dos Reis. Então, essas situações que são vistas como mal entendidas, elas não aparecem invertidas na consciência. Ou seja, elas não são postas como ideologia, o que é planejado, devido à arquitetura colonial que submete os dominados e os joga uns contra os outros, né? Isso se torna, infelizmente, um mero acaso quando se opta por contabilizar as infelicidades da existência. Também a gente conseguiu observar que a tendência isolacionista que o colonismo impõe à vida dos homens, sob hierarquia rígida, constrange essa mesma vida a surgir sob a luz de escuros desejos. Então, é possível observar que o povo retratado como dominado são vistos e tratados como animais. E aos animais, eles se referem quando sentem necessidade de reafirmar a sua condição original. Uma forma de concretizar essa ideia é observando que Jacó, o papagaio, ele surge como uma compensação das ações decorrentes da impotência e da humilhação, uma porta de saída ao ar sufocante do imobilismo, e sobre a noção do sofrimento. O Jacó é adversário real na medida em que responde à ânsia pessoal por afirmação, ainda que violenta, da própria existência. No final, a gente tem, então, quase que um resumo do conto, em que o autor fala sobre cada um desses personagens, sobre o contexto. Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas é basicamente isso. Não sei, Lara, se você quer comentar alguma coisa sobre. Acho que a gente pode passar,
essa última parte que a gente trouxe, ela realmente acaba fazendo um bom resumo por si só. Mas ainda assim a gente conseguiu destacar outros pontos que a gente gostaria de deixar um pouco mais claro para os colegas, porque como a gente comentou, é um conto complicado de se ler, a gente precisa voltar várias vezes e construir a ideia geral. Então, os principais pontos que o Landino destaca são os limites sociais, culturais, ideológicos e eu tenho dificuldade com essa palavra, epistemológicos do projeto colonial português. E a representação da realidade se contenta em negar a visibilidade da continuidade do império. Os menores detalhes daquelas vidas engrandecidas ressoam como crítica. Então, ele traz essa crítica pelo exacerbo, né? O Landino ele também insere as tensões do conto no processo mais amplo de jogo de forças mundiais. O conflito entre a modernização retardatária do projeto colonial português e da permanência arcaica das sociedades ditas como tradicionais. Ainda sobre o viés colonial, o papagaio é outra das, trazendo para o conto, é outra das imagens enganadoras lançadas à consciência, remetendo simultaneidade ao rebaixamento do ser humano e ao seu esforço de preservação. Por isso, tantas vezes ele fez essa questão da autoafirmação e da violência. Ele usa a violência para se reafirmar. Tal preservação, então, é sentida ao longo do conto pelos caminhos que a amizade e o entendimento entre as personagens desvelam, deixando crer que o embrutecimento, o sentido último do poder colonial, não foi completo. Embora as relações elas tendem a eles serem postos um contra os outros, eles ainda conseguem manter esse fim. E foi isso. Agora a gente vai falar sobre a história da galinha e do ovo, né? Esse conto, em princípio, parece que ele narra uma briga boba por causa de um único ovo, mas a análise dele é mais complexa, é que, na verdade, o Landino procura trazer ali a história verdadeira, real, situação de fome, de miséria dos povos, dos museques, né, dos bairros pobres de Luanda. Ali os personagens desse conto se destaca, né, a galinha Kabiri, a Zefa, né, que é a dona da galinha, e a Bina. E a Bina, no caso, ela alimentou a galinha durante um tempo, quando a galinha ia ciscar no quintal dela, mas a dona oficial da galinha era a Zefa. Pode passar ali. Aí a história começa, né, quando um dia a Kabiri põe um ovo no quintal da Bina, e assim elas começam a briga, porque a Zefa, ela afirma que o ovo é dela, justamente porque ela é a dona da galinha, mas a Bina também quer o ovo para ela, porque se não fosse ela ter alimentado a galinha, né, por vários dias ali, ela não teria chocado o ovo, e também como ela chocou no quintal dela, então ela diz que ela tem o direito ao ovo. Depois dessa situação, dessa briga, né, que se cria pelas duas mulheres, é feita uma roda, assim, pela vizinhança para tentar julgar o caso e ver quem é que vai ficar, de fato, com o ovo, né. Aí a gente percebe como um simples ovo, uma simples galinha se transformou num verdadeiro briga com juízes, com várias pessoas do bairro ali junto, tentando apaziguar, tentando ver quem era realmente o dono do ovo. E foi assim que o Landino buscou trazer a realidade dos museques. Pode passar. Ali são chamadas várias pessoas, né, para tentar julgar ali, dar as opiniões das pessoas. Só que daí, conforme os juízes, né, entre aspas, que vão tentando ali apaziguar a briga, eles tentam tirar proveito da situação justamente porque eles tentam dizer que o ovo é deles por alguma situação. Então, daí acaba que fica uma briga maior ainda, porque as pessoas que vêm para tentar apaziguar tentam ficar com o ovo para si também. E ninguém consegue resolver a situação.
Daí, por fim, aparece um sargento, né, com alguns soldados deles e diz que aquelas reuniões de briga, de julgamento, elas não eram permitidas naquele lugar. Depois ele tenta botar um fim na situação e tenta levar não só o ovo, mas sim a galinha, né? Só que daí o Beto, que é o filho da Zefa, a Zefa também, a Bina, elas começam a brigar com o sargento e não aceitam, né, que a galinha seja levada pelo sargento, que o ovo seja levado pelo sargento. Aí, no caso, o Beto, o filho da Zefa, ele tem uma técnica, ele tem uma artimanha para conseguir tirar a galinha das mãos do sargento e consegue salvar a galinha, consegue sair correndo com ela e deixar o sargento com os soldados deles para trás. Aí acaba que depois que a galinha sai, o Beto consegue levar a galinha, né? Ali aquela roda de julgamento ela se dissolve e o sargento vai embora junto com os soldados deles. O final da história é que depois que formou toda aquela situação, ninguém conseguiu resolver nada, o ovo não conseguiram dar um destino para o ovo. As vizinhas, que até então elas brigavam, né? Elas se reconciliam e o conto termina aí. E era isso. Era basicamente isso, prof. Ok, muito bom, ficou. Vocês tocaram num assunto que eu acho muito bonito na literatura africana e que vocês vão encontrar daqui para frente. A natureza compactua com o estado de alma da pessoa. Então, quando começa a briga, na história da galinha e do ovo, quando começa a briga, o céu se fecha, né? O céu fica com nuvens grossas, pretas, e quando eles acham a solução se dá com a galinha voando em relação ao sol. Então, isso é muito comum na literatura africana, a gente encontrar a natureza compactuando com o estado de alma da pessoa ou com o estado de alma do personagem. Uma das coisas que me chamou a atenção, e aí isso eu tenho que corrigir, que me chamou a atenção na apresentação de vocês, é que vocês estão procurando capítulo em conto. Duas de vocês falaram e não tem capítulos, tem partes. Conto não tem capítulo. O que tem capítulo é novela ou romance, mas conto não tem capítulo. Tá legal? Verdade, prof. Obrigada. De vez em quando, no entusiasmo da matéria, a gente vai, né? Mas gostei muito do trabalho de vocês também. Acho que não prejudicou em nada o trabalho ser apresentado assim. Deu para a gente entender, foi muito tranquilo. Eu só queria te pedir, Andressa, que me faça o favor de Não, Aline, me faça o favor de passar o nome do grupo, porque ela fala muito rápido. Por exemplo, a Duda, não sei quem é a Duda. Tem a Duda Eduarda Felipeto e tem a Duda Eduarda Provitino. A Eduarda Provitina. Tá, então vamos lá. É a Aline. Isso, Aline, a Eduarda Provitina. Tá. A Clarissa. Tá. Lara. E a Maria. E aí, deixa eu ver qual que é o sobrenome da Maria. E a? Maria Machado. A Maria Machado. Isso. Ok. Tem mais alguém? Não, e eu falei, né, Aline? Mas era isso. Sim, a Aline falou. Isso aí. Então, de parabéns, vocês também. Acho que os dois grupos que apresentaram se puxaram e fizeram uma excelente apresentação.
E aqueles que não leram, eventualmente, que não leram Luanda, é um dos livros mais importantes das literaturas africanas de língua portuguesa. Não deixem de ler. Eu acho que, assim, em algum momento, nas férias, sei lá, em algum momento vocês vão ter a oportunidade de ler esse livro. E ele realmente é muito bom. É um excelente escritor. E é, sobretudo, um excelente contista. Também é artista plástico. Ele já está velho, mas ele está vivo e continua produzindo. Bom, então nós vamos encerrar a nossa aula se vocês não tiverem nenhuma pergunta para fazer. Alguém tem alguma pergunta? Oi, professora. Tá me Oi? ouvindo? Eu tô. Então, eu tenho uma pergunta que não é sobre os seminários, mas não é sobre o de hoje. Que eu achei, aliás, eu gostei muito, eu acho. Eu não conhecia o escritor, eu acho que é por isso que a gente faz essas aulas, né? Para conhecer novas pessoas, novos autores, e fiquei com muita vontade de ler o texto dele. Ele é bárbaro. Sim. Eu sou do seminário do Manuel Ferreira. E como eu vi que nós estamos meio atrasados no Moodle, né? O Moodle, os dias estão diferentes que o que nós estamos fazendo. Então, fica para o dia 10/8 mesmo, o seminário do Manuel Ferreira, ou ele mudou de dia? Não, é 10/8 mesmo. Ah, tá. Tá? Eu posso... Tá, como eu não mudei aqui, eu posso até jogar o Manuel Ferreira Eu posso jogar o Manuel Ferreira para depois da Orlando Maris. Não, ele pode ficar onde ele está, é mais para a gente saber exatamente o dia certo, não tem problema ser dia 10. Atenção, vou mexer ali, colocar as datas certinhas. A Patrícia. Ok. Então, e a aula que vem é assíncrona, é a aula sobre Cabo Verde, né? A aula que vem é assíncrona. Muito obrigada. Então, a prosa e a poesia cabo-verdiana. Ok? Ok, obrigada, professora. Não, nada. Ó, Cabo Verde, gente, tem uma situação muito diferente das outras ex-colônias, porque, como eu disse para vocês, é um conjunto de ilhas. Os portugueses não têm nenhum interesse, não têm interesse em colonizar, não têm interesse em nada em Cabo Verde. Então, as populações que vinham nos navios negreiros deixavam as pessoas nas ilhas. E eram os escravos mais revoltados e aqueles portugueses que Portugal não queria que ficasse em Portugal. E daí que surge os cabo-verdianos. E os cabo-verdianos, então, eles são diferentes porque eles são mestiços, eles não são nem europeus e não são, nesse momento da colonização, eles também não são africanos. Eles não são nem negros, eles não são nem brancos. Eles são mestiços. E com isso gera um temperamento neles, que é um temperamento que eles chamam de Hammurabi. Eles são muito bons, é gente muito boa de tratar. Eles têm um temperamento muito ligado ao vizinho, a gente chama de avizinhamento. E tem gente que diz que, 3 características para os cabo-verdianos: o grog, a cachaça, uma rede e um bode. A rede é porque ele é Hammurabi, né? E a cachaça porque eles adoram o grog. E o bode porque não dá nada em Cabo Verde, só uma agricultura de subsistência, ou, por causa da seca, é muito pior que a seca do Nordeste, ou, por causa da seca, só se cria o bode. Então, tenham em mente isso quando vocês forem ler os textos da introdução a Cabo Verde na quarta-feira, tá bem? Então, um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, prof. Obrigada. Boa semana. Igualmente. Tchau. Tchau.
Tchau, professora. Tchau. Deixa eu